A paz, minhas irmãs, que alegria voltarmos aqui para trabalhar esse tema que é maravilhoso. Tá preparada para ficar maravilhada com isso aqui? Que é o estudo espiritual. Agora me diga lá, você é uma mulher que gosta de estudar ou você tem uma dificuldade? Não se preocupe, que é que a gente vai trabalhar, como que a gente pode trabalhar o nosso estudo como uma ferramenta para nos tornar mais espirituais. Vamos lá? Quero convidar vocês já a um texto muito conhecido, mais importante para esse tema. Vocês já devem observar que eu trouxe todos os textos bíblicos muito familiares, né? Esses bem destacados mesmo, para que a gente entenda que o que a gente está trabalhando aqui não é coisa de outro mundo e nem de uma teologia difícil. A gente está trabalhando aqui coisas bem comuns que a gente já costuma ouvir nas nossas igrejas e tudo mais, mas trazendo o nosso olhar para a nossa vivência, trazendo o nosso olhar para essa verdade que é o que Deus vê, né? Como nós temos lidado com isso. E o texto é o de Romanos 12, 2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer viver a vontade de Deus? Todo mundo levanta a mão com animação total. Mas quantos querem se submeter a essa renovação, que passa por alguns processos que a gente vai ver nessa aula? Essa transformação de mente não tem a ver só com aprender algo novo, mas tem a ver também com desaprender tanta bagagem errada que a gente adquiriu durante a nossa caminhada. Então vamos ver pontos sobre estudo de uma maneira espiritual, bíblica, nesse tempo. Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente vai focar aqui é que nós somos transformadas através da renovação de mente. Esse é o primeiro ponto que a gente deve gravar. Eu quero ser transformada? A gente já falou sobre cura e transformação interior. Você deseja isso, ser uma nova mulher? Isso vem através de renovar a mente. E o que pode ajudar você a renovar a mente? O estudo. O estudo, ele tem um papel importantíssimo, fundamental na renovação da sua mente. Agora vamos lá. Filipenses 4:8, ele fala que é uma troca de pensamentos e hábitos para sincronizar a nossa vida com o céu. Então a instrução é que a gente pense naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama. Nós somos instruídas a sermos intencionais. Isso é uma coisa importante porque às vezes a gente quer lidar com mágica, né? Eu quero ser uma nova mulher e pozinho mágico e as coisas acontecem. A gente mistura espiritualidade com magia e vamos separar isso porque não tem nada a ver. Essa transformação, ela vem de uma intencionalidade. Observe o que Paulo diz aqui. Você precisa focar de uma maneira intencional naquilo que você quer viver, naquilo que você quer pensar, naquilo que você quer falar. Isso não vem de uma forma instantânea. Mas eu já recebi Jesus, já fui batizada. Sim, esse trabalho de busca tem a ver com o que nós vamos falar hoje aqui, tá bom? Então, é importante a gente entender o funcionamento da nossa mente. A nossa mente, ela trabalha quase que o tempo inteiro. Tem gente que até para dormir tem dificuldade, porque a mente demora para ter essa pausa e descansar. Então, se eu sei que a minha mente trabalha bastante, ela está o tempo inteiro em movimento, o tempo inteiro consciente, ocupada, eu vou dar uma ocupação para ela. Eu não vou deixar que ela pegue qualquer coisa que passe por aqui e prenda no meu pensamento. Porque às vezes a gente está o dia inteiro com uma preocupação, com um problema, com uma dificuldade ou com uma raiva de alguém, ou com uma ira dentro de nós.
E a gente está deixando que isso povoe a nossa mente. E está o tempo inteiro trabalhando, a ansiedade ali, latejando. E o que Paulo está dizendo em Filipenses é justamente isso. Você vai pegar o que é bom e você vai colocar na sua mente. Você vai substituir essas mazelas todas e você vai colocar a sua cabeça para trabalhar, para você ser uma mulher espiritual, uma mulher segundo o coração de Deus. Você vai focar nisso. Você vai doutrinar a sua mente. É exatamente isso, tá? Então, observe. Quando a gente trabalha dessa forma intencional, a gente está trazendo um conteúdo novo para a nossa mente. E um conteúdo que renova a nossa mente, um conteúdo que expande a nossa mente, um conteúdo que melhora a nossa mente, que desenvolve a nossa mente de alguma maneira. Então, nós temos o estudo como um instrumento desse renovo, dessa repaginação que a gente quer trazer para a nossa mente. E é interessante a gente focar numa coisa. O que traz essa libertação para nós? A palavra diz que é a verdade. A gente conhece a verdade, é o conhecimento da verdade que traz a mudança, a transformação, a libertação. Então, se parte do conhecimento, eu preciso estudar para conhecer. Existe a revelação e existem muitas coisas que são reveladas para nós também através do estudo. Então, vamos buscar a revelação dessa verdade através do estudo, para que dia após dia nós possamos ser novas, dia após dia renovadas, dia após dia limpas e com uma mente saudável, sã, que honra a Deus. Olha que maravilha, todo mundo quer, eu sei, mas a gente precisa trabalhar o que é o estudo. E aí eu quero trazer uma definição que eu gosto demais, do Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, e eu já quero deixar aqui como uma indicação de leitura. Esse livro é fantástico, tá? Trabalha as disciplinas espirituais como portas de livramento. É maravilhoso. Ele traz, na disciplina do estudo, uma definição, e ele diz assim, o que é o estudo? O estudo é um tipo específico de experiência em que, mediante a cuidadosa observação de estruturas objetivas, levamos os processos de pensamento a se moverem numa determinada direção. Vamos tomar, por exemplo, o estudo de um livro. Nós vemos e sentimos. À medida em que estudamos, os nossos processos de pensamento assumem uma ordem que se conforma ao do livro. Quando feito com concentração, percepção e repetição, tornam-se hábitos arraigados de pensamento. Observem isso. É como se a nossa mente fosse sendo moldada por aquilo que nós estudamos. Aquele conhecimento entra em nós e vai modificando a nossa mente. A gente está falando aqui de qualquer livro. A gente não vai falar aqui só do estudo da Bíblia, mas qualquer estudo que a gente faça, isso vai alterar a nossa vida de alguma maneira. Agora observe, no Antigo Testamento, ele nos instrui no sentido de as leis serem escritas nas portas, nos umbrais das casas e atadas aos punhos, de sorte que estejam por frontal e em vossos olhos. É o que diz em Deuteronômio 11, 18. A finalidade dessa instrução era dirigir a mente de forma repetida e regular a certos modos de pensamento referentes a Deus e às relações humanas. Evidentemente, o Novo Testamento substitui as leis escritas nos umbrais das casas por leis escritas no coração. E isso nos leva a Jesus, o nosso mestre interior, sempre presente. Olha que maravilha. Eu queria trazer ao seu entendimento essa verdade de que o estudo tem essa capacidade de nos moldar. E a gente vai trabalhar isso de uma forma diferente. Eu quero trabalhar o estudo bíblico com vocês aqui, mas eu quero primeiro desassociar o estudo bíblico do devocional, certo? A devocional que a gente faz, minha gente, consiste em pegar um texto bíblico. Vamos relacionar aqui.
a devocional, ela tem a ver com a meditação, né? Então, você pega um texto bíblico, você vai se maravilhar com aquilo. Eu li e percebi que Deus cuida de mim. Eu li isso e percebi que o Senhor é maior do que os meus problemas. Eu li aquilo e fui ministrada pelo Espírito naquele tema. E aquilo acolhe a minha alma, e aquilo renova as minhas forças, o meu vigor, a minha fé. E essa meditação devocional, ela é fundamental. Eu encorajo para que seja diária. É muito bom. Mas isso não é estudo. Não é estudo. O estudo, ele se caracteriza por ser analítico, detalhista e mais profundo do que a meditação, tá? Então você diz assim, eu estudo a Bíblia demais, todo dia eu estudo a Bíblia. Mas será que você está estudando? Será que você está só lendo? Será que você está só meditando? Como é que está funcionando isso, tá? Às vezes a gente se afasta do estudo por entender que ele não é muito espiritual, porque se a gente vai cansar a cabeça, às vezes, como ele não tem tanto maravilhamento como o devocional, no devocional a gente está sempre suspirando. É sempre muito mais aplicadinho ali. No estudo não, a gente vai buscar coisas que a gente não conhece, então a gente vai meditar em assuntos que ainda são complexos. E pra gente que foge de assuntos complexos, aí fica difícil. Porque tem gente que só vai para partes da Bíblia que já entende, que chega com clareza. Mas não, você precisa estudar até as coisas mais complicadas, para que você entenda. Sem estudo não há compreensão. Então, há um esforço nosso em direção ao conhecimento aqui nesse caso, tá? Então, o que eu quero trazer nesse momento? Passos pedagógicos, né? Vamos trazer um pouco de pedagogia agora nessa aula, para que a gente inclua o estudo na nossa espiritualidade, tá bom? Precisa fazer parte se a gente quer uma vida transformada em uma mente nova. A gente precisa incluir essa disciplina na nossa vida. Então, o primeiro passo, que é muito óbvio, é a leitura. A leitura, ela deve fazer parte da nossa vida. Quem não gosta de ler, pode aprender a gostar e pode exercitar isso. Eu era uma pessoa que não gostava de ler de jeito nenhum até a minha adolescência, lá para os 13 anos que eu comecei a ler e a gostar de ler. Então, isso é algo que é desenvolvido. Já conheço muitas pessoas que começaram a ler depois dos 40, mas se tornaram leitoras, assim, devoravam livros. Então, é possível que nesse momento você comece a ser uma mulher que estuda, que ama estudar, e a leitura faz parte disso. Embora lá na frente a gente vai ver que não é só através de livros que a gente estuda, mas primeiro vamos começar por eles, né? Que é o mais tradicional. O segundo ponto depois da leitura é a repetição. Quem já me acompanha há mais tempo, com certeza já ouviu falar isso. A repetição, gente, é pedagógica. A repetição é uma bênção na nossa vida. A repetição também é associada à memorização. Quando você repete, isso se fixa na sua cabeça, na sua memória. E é tão interessante que a gente deixou a repetição para a criança, a memorização para a criança. E a gente acha que decorar versículo bíblico é coisa de criança, é coisa de escola dominical. Não, é para todo mundo que quer ter uma vida transformada. A gente precisa decorar, memorizar as escrituras. Se a Bíblia fosse arrancada de você e você fosse presa por uma perseguição religiosa, por exemplo, o que ia ficar da palavra em você? O que você ia lembrar da palavra? Pense nisso. Isso pode ser assustador para algumas pessoas, né? Porque não tem nada. Precisa ler constantemente porque não absorveu nada da palavra em tantos anos de fé. Nós precisamos memorizar, isso é importante. E nós temos até estudos científicos que já comprovam a ação da repetição na nossa vida. Isso significa, traduzindo aqui bem rápido para você, que aquilo que você repete, mesmo sem o total entendimento, já causa modificação na sua vida. Então, a própria leitura de textos bíblicos, por exemplo, que você não entende ao certo, mas você continua investindo neles, eles vão estar presentes na sua vida, eles vão sendo esclarecidos a cada leitura e a cada estudo que você faz. Por isso, você não pode desistir de nenhuma parte da Bíblia, tá?
Isso pode ficar mais claro para vocês, essa repetição, entendendo, por exemplo, os padrões culturais e sociais. Nós somos submetidos a isso constantemente, através das mídias, das redes sociais, da televisão e tudo mais. Tem ideias que você nem quer ver, mas está ali o tempo inteiro batendo na tecla, né? Na sua mente. Você vai absorvendo isso interiormente, aquilo vai fazendo parte da sua cultura, de quem você é. O nosso retrato social mostra isso. Nós nos tornamos a sociedade daquilo que vemos, daquilo que achamos normal e daquilo que, né? E quando uma sociedade quer deixar um assunto normal, ela vai batendo na tecla, né? O que nós estamos vendo agora? Se fala disso o tempo todo, até normalizar, até fazer parte do que é a realidade. Então, o que a gente precisa fazer? Fazer a Bíblia se tornar nossa realidade. Fazer o céu se tornar nossa realidade. Fazer esse espiritual, que às vezes parece meio místico, meio distante da gente, ser a nossa referência de verdade e de realidade. Observe, isso é uma construção. Então, ler vai regular a sua mente para uma direção. A repetição vai focar nisso várias vezes até você acertar aquilo aqui dentro, né? Outro ponto importante, a concentração. É na concentração que você é levada ao discernimento. Então, você repete aquele estudo, aquela leitura, aquele foco, e você se concentra. Precisa haver uma dedicação, não é ler por ler, pegar qualquer livro, fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Precisa haver uma intencionalidade. Essa palavra é maravilhosa, eu vou repetir ela aqui para a gente fixar isso. Precisamos ser intencionais aqui. Quarto ponto, reflexão. Nós precisamos compreender o significado daquilo que nós estamos estudando. É como essa ruminação, eu preciso voltar àquilo e refletir sobre o que eu li, sobre o que eu estudei. Muitas vezes, quando a gente está na fase da religiosidade ainda, né, fazendo aquela leitura bíblica para bater o ponto, bater a meta de leitura bíblica anual, então eu li, não entendi nada, mas pelo menos eu li a Bíblia hoje, né? Tirei esse fardo da minha consciência. Não fez nadinha. A gente realmente precisa entender que a intenção do coração conta. Não desencoraje você a ler, porque nós acabamos de dizer que isso faz uma diferença, mas o estudo é ele que vai aprofundar o nosso entendimento nos temas que nós precisamos lidar, tá bom? Então é na reflexão que vai nos fazer ver as coisas na perspectiva de Deus. A ideia e o objetivo aqui é ir além de compreender um assunto, é trazer esse assunto para a sua vida. E é uma das coisas que eu gosto muito de passar no estudo, é que você se aprofunde nos temas. E aí vamos falar aqui de estudos bíblicos, né? Como é que eu sei a diferença do estudo para o devocional? Na devocional eu posso ter um texto, um versículo isolado. No estudo eu vou compreender o contexto inteiro daquele livro, do autor, o contexto histórico, social, o que Deus queria falar ao meu coração com essa escritura. Então, é muito importante que a gente faça isso. Se você já acompanha, por exemplo, as nossas jornadas devocionais, você vai ver que em cada livro a gente encontra um tema que salta. E para mim, esses temas, eles são escolhidos como uma necessidade que eu vejo na minha própria vida daquela ideia. Por exemplo, estudando os provérbios, eu vi a grande necessidade, a falta em mim de sabedoria. Então, a gente se aprofunda nessa temática de sabedoria. Ao ler Filipenses, eu percebo a falta de contentamento em Deus, de alegria de pertencer a Cristo. Então, a gente se aprofunda em um texto específico, em um tema específico. Eu posso ler ler e estudar esses mesmos textos com uma outra perspectiva, em uma outra palavra, em um outro assunto e me aprofundar. E o interessante da palavra de Deus é que ela é tão rica, tão maravilhosa, que sempre que a gente vai no mesmo texto, na mesma passagem, sempre há uma riqueza para aprender, para descobrir. Mas para isso nós precisamos ter um coração de aluna.
E o coração de aluno é um coração humilde, um coração que entende que não sabe de tudo. E a gente precisa carregar isso. Eu posso sempre aprender mais, não importa quantos cursos que eu fiz, no que eu sou formada, eu sempre posso aprender mais. Eu tenho aquele coração que quer aprender, que deseja, que tem fome. Esse é o coração que Deus gosta, né, de presentear com a revelação da sua verdade. Então, nós precisamos aprender a estudar. Esse é um ponto importante. Não só livros. E agora eu vou falar com vocês. A gente também pode estudar as experiências do cotidiano, tanto dos outros quanto as nossas. Eu posso parar para observar o meu dia ou a minha semana e eu vou perceber, olha, eu tenho andado muito agitada, nervosa, estressada, ansiosa. Talvez tenha tratado mal as pessoas que moram comigo. Observei, estudei o meu próprio comportamento e vi que ele não estava alinhado com a palavra. A partir dali, eu já mudei a rota, já peguei nesse estoque de conhecimento bíblico qual é a verdade de Deus, qual é a vontade de Deus para mim, e mudo o meu comprometimento de estar vivendo, né, dali para frente de uma outra maneira. Então, analisar às vezes relacionamentos. Você pode estudar diversas situações e trazer e associar a conhecimentos bíblicos, né? A gente vê muito isso na palavra. Exemplos práticos, né, de pessoas que observaram a palavra de Deus, observaram o que acontece socialmente e conseguem trazer uma aplicação prática para a vida. Isso é muito importante. Então, observe uma coisa, quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos para ser transformadas e não para acumular informações, tá? Então, a gente ler apenas não é estudar. Então, não importa se você leu 100, 200 livros, o que importa é o que isso transformou a sua vida numa pessoa mais parecida com Cristo. Então, o que eu preciso observar no estudo? Que ele precisa produzir algo em mim, essa transformação interior. Precisa produzir em mim mais maturidade, mais humildade, precisa produzir em mim alegria. Alegria em conhecer algo novo de Deus, em conhecer algo novo sobre mim, em ver o trabalhar de Deus em mim, em ver essa mudança. Que alegria, gente, é olhar e ver que eu estou mais calma do que antes, mais amorosa do que antes, mais consciente do que antes. E mais alegria ainda quando alguém perto de nós observa essa mudança. Porque essa mudança de Deus em nós, além de impactar o nosso relacionamento com Ele, também impacta grandemente todas as nossas relações. Então, quando alguém chega para você e diz assim, olha, percebi que você está melhor, percebi você mais animada, percebi você mais fervorosa na sua fé, percebi o seu posicionamento. Olha que alegria é quando alguém vê os frutos dessa nossa diligência na palavra, no estudo. Então, observe. Se eu posso trazer uma indicação para você, eu quero trazer essa. Pegue o que lhe falta. Se está faltando paciência, comece a estudar sobre paciência. Pegue os textos bíblicos, leia algum livro sobre isso. Faça a teologia fazer parte da sua vida. Teologia não é só para quem quer ser pastora, quem quer trabalhar no ministério. Teologia é para a vida. Você vai viver conforme a sua teologia. Se você tiver uma teologia fraca e torta, o seu caminhar diário vai ser fraco, vai ser torto. Minha gente, é tudo na vida, do que a gente cozinha, de como a gente serve no lar, de como a gente trabalha, até a nossa sexualidade, tudo isso é espiritual. Tudo isso tem uma relação com o nosso Criador, tudo isso é adoração, deve ser feito como adoração, deve ter sentido. Gente, a nossa vida tem que ter sentido em tudo que nós fazemos. Por que não nos nossos estudos? Eu quero encorajar você ao estudo bíblico, mas eu também quero trazer a sua percepção para todo estudo que você faz, também falando como acadêmica, em qualquer área que você esteja estudando, já estudou e está se aperfeiçoando, busque Deus nesses conhecimentos que você está buscando. Busque ver Deus, busque associar com a palavra de Deus. Qualquer área, você pede direção do Espírito Santo
e use os seus estudos e o seu tempo de estudo para se aproximar de Deus. Seja mais diligente com isso, seja mais profunda no seu tempo de estudo. Eu espero que essas ferramentas aqui tenham lhe ajudado. Ler mais, repetir mais, memorizar a palavra. Isso não é coisa de criança, isso é coisa para você começar. Quantos textos bíblicos você sabe de cor? Quantos capítulos você sabe inteiro da Bíblia? Concentração, reflexão. Vamos aprender a estudar, minha gente? Vamos nos dispor a isso? O Senhor tem muitas coisas para nos revelar através do nosso estudo diligente. Eu espero que a gente possa prosseguir nisso. Conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Amém? Até a nossa próxima aula.